Nós vamos agora abrir a palavra de Deus para o livro de Atos. E se você perceber alguém que não tem a Bíblia, ajude aquela pessoa, mas o livro é Atos capítulo 4, a partir do versículo 35, por favor. Atos 4, a partir do versículo 35. Encontrando esta passagem, queira por gentileza se colocar em pé. Veja o que aconteceu quando o Espírito Santo desceu e inaugurou a primeira igreja da qual temos notícia. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eu quero pregar nesta manhã sobre o segredo do crescimento da igreja. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez obrigado por ter nos trazido até aqui. Cada um de nós, meu Pai, veio de lugares diferentes, mas o importante é que, pela providência divina, estamos reunidos agora no mesmo local, para adoração e louvor ao seu nome. Pai, abençoe a entrega de sua palavra, fale a cada coração, nos mostre a sua vontade através desta pregação e, mais uma vez, que o Senhor possa transformar nossas vidas e nos ajudarmos a ser exatamente o que Deus gostaria que fôssemos. No nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Podem se assentar? Eu peço permissão para falar com você nesta manhã, como que se eu estivesse falando para a nossa própria igreja-mãe, que fica na cidade de Goiânia. Quando o TBM, Templo Batista Maranata de Goiânia, foi inaugurado, nós éramos apenas em 3 pessoas. Em 3 pessoas. Na época, minha esposa, minha filhinha recém-nascida e nós éramos a igreja. 3 pessoas. Número suficiente para a presença de Deus. Amém, irmãos? 2 ou 3 reunidos em meu nome. Nós iniciamos aquela igreja dentro de um pequeno barracão que ficava no fundo de nossa casa. E em menos de um ano, nós já tínhamos 70 pessoas dentro daquele barracão. O barracão não era, acho que nem um terço do tamanho deste local em que nós nos encontramos. E imagine colocando 70 pessoas dentro daquele barracão. No primeiro ano, Deus nos deu 70 pessoas. Aí um colega de ministério, vendo aquele crescimento rápido, me perguntou, ou me pediu que escrevesse um livreto a respeito daquele crescimento numérico que Deus havia nos dado. Graças a Deus, eu nunca escrevi tal livreto, porque teria sido um tiro no meu próprio pé. Aí quando nós iniciamos o Templo Batista Maranata de Londrina, no norte do Paraná, nós éramos em 4. Porque nós já tínhamos uma segunda filha. Minha esposa, minhas 2 filhas e eu. Iniciamos a igreja, desta vez, num prédio alugado. E em 16 meses, 1 ano e meio depois, nós tínhamos cerca de 100 ou mais pessoas frequentando a nossa igreja, e nós já tínhamos a sede própria do TBM de Londrina. Quantos podem dizer que Deus é maravilhoso? Uma igreja, irmãos, sem compromisso com a Bíblia, ela consegue crescer através do marketing, através do emocionalismo, mas uma igreja batista tradicional histórica, ela só consegue crescer através da pregação fidedigna da palavra de Deus. E eu digo que quando nós não crescemos como igreja, nós estamos falhando em algum lugar. E eu digo nós, porque o crescimento da igreja depende muito mais das pessoas, do povo,
do que da própria liderança. Pois eu sempre digo que ovelhas produzem ovelhas, pastores apacentam ovelhas, mas quem abençoa a igreja e ajuda a crescer são os irmãos. Porém, quem realmente acrescenta a igreja, aqueles que hão de se salvar, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Atos 2,47 diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então a primeira igreja no livro de Atos começou com 120 pessoas, que estavam reunidas em um cenáculo, e elas estavam orando, aguardando a descida do Espírito Santo. E em menos de 10 anos, já havia mais de 10 milhões de cristãos, espalhados por todo o mundo naqueles dias. A igreja começou com 120 pessoas, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. E 10 anos mais tarde, havia cerca de 10 milhões de crentes, espalhados por todo o mundo. Era uma igreja que não tinha a maioria das coisas que nós temos hoje em dia. A igreja não tinha uma gráfica para a impressão de bíblias, para a impressão de folhetos, para a impressão de boletins, para a impressão de convites. Ela não tinha o rádio nem a televisão para a transmissão de cultos. E a igreja nem sequer tinha templos onde pudesse se reunir. Mas o que a primeira igreja possuía, e que nós precisamos possuir também para o nosso próprio crescimento espiritual e numérico? Em primeiro lugar, era uma igreja de constante oração. Nós lemos no versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Por mais que a Bíblia fale, a maioria dos crentes não consegue entender a importância da oração dentro da igreja. Por mais que a Bíblia mencione a oração, sem exagero algum, eu digo que se a nossa igreja orasse mais e tivéssemos mais irmãos orando, evitaríamos muitos problemas pelos quais nós estamos passando e não haveria necessidade de passar por eles. Eu estou falando de certas enfermidades, necessidades materiais e principalmente problemas emocionais seriam abençoados e resolvidos se nós praticássemos mais a oração. A primeira igreja nasceu depois de 10 dias consecutivos de oração. Eu acho que foi o maior culto de oração do qual nós temos notícia. 120 pessoas reunidas, juntas por 10 dias, apenas orando, dia e noite. E qual foi o resultado? A Bíblia diz que o lugar em que aquele povo se encontrava, literalmente tremeu. Não foi um terremoto destrutivo, mas certamente era a presença de Deus no meio deles. Amém, irmãos? E a nossa igreja também vai tremer com a presença de Deus se começarmos a orar. Resultados fantásticos serão obtidos. Deus, Ele não se impressiona com números, mas Ele se impressiona com participação. Ou seja, quando a nossa igreja era uma igreja de 70 pessoas, nós contávamos com 100% de participação nos cultos. Depois que a igreja cresceu para 300, 400 mais pessoas, claro que nós não contamos mais com 100% de participação. Por isso eu digo, Deus não se impressiona com números, Ele se impressiona com participação. E o que pode acontecer quando oramos juntos? Primeiro, seremos cheios do Espírito Santo de Deus. O versículo 31 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Por isso, não havia brigas entre eles, divisão, separação ou brigas. Ser cheio do Espírito Santo é o mesmo que ser vazio de si mesmo. Porque o Espírito Santo e você não podem ocupar o mesmo espaço. Como saber se você está cheio do Espírito Santo ou não?
Gálatas 5:22 dá uma lista do fruto da carne, mas, ou melhor dizendo, do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não só você sabe, mas as pessoas ao seu redor também sabem se você é alguém espiritual ou não. O crente carnal, ele pode ser comparado a uma pessoa com mau hálito. As pessoas ao redor sabem que ela tem mau hálito. E o crente carnal, onde quer que ele esteja, as pessoas saberão que ele está agindo na carne. Carnalidade é algo que não conseguimos esconder por muito tempo. Sempre aparece através de nossas atitudes e decisões. Agora sim, veja quais são os frutos da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Todos diriam amém, amém. São obras da carne. Mas veja o que mais: inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Veja que não deu para escrever tudo, não deu para citar tudo, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem, os que praticam tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Em outras palavras, se nós somos carnais 24 horas por dia e não conseguimos abandonar a nossa carnalidade, provavelmente é porque ainda não fomos salvos. Pois Paulo diz que os que praticam tais coisas, os que vivem em tais pecados, não são salvos, não herdarão o reino de Deus. Por isso, oração abre as portas para o enchimento do Espírito Santo de Deus e nunca deveria ser desprezada. E não só isso, em segundo lugar, seremos protegidos dos ataques do diabo quando oramos. Atos 12, verso 5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. A execução de Pedro havia sido marcada para a manhã seguinte, e ao invés de estar desesperado, Pedro dormia entre 2 soldados. Ele não estava preocupado, ele não estava com medo, por 2 razões. A primeira, porque ele sabia, a igreja estava orando por ele. A igreja estava intercedendo por ele a Deus. Quando houve a guerra civil nos Estados Unidos, entre o Sul e o Norte, numa certa batalha, o Norte conseguiu capturar a cidade onde os soldados do Sul estavam, e tiraram a bandeira do Sul e hastearam a bandeira do Norte. E era necessário, então, que os soldados do Sul voltassem àquele local, retirassem a bandeira do Norte e recolocassem a bandeira do Sul. Mas ninguém tinha coragem. Mas um certo soldado sulista disse para o seu general: General, eu vou. Amanhã, ao meio-dia, eu vou subir naquele morro, vou tirar a bandeira do Norte e vou colocar a nossa bandeira do Sul. O general perguntou para ele: mas por que amanhã, ao meio-dia? Por que não agora? E o moço respondeu: porque antes de sair de casa, a minha mãe me prometeu que estaria orando por mim todos os dias ao meio-dia. E como eu sei que ela estará orando por mim naquele momento, é naquele momento que eu vou tirar a bandeira do inimigo e colocar a nossa bandeira. Quantos acreditam no poder da oração? Aquele rapaz acreditava. E Pedro também sabia que a igreja estava orando. Por isso, ele dormia tranquilo entre 2 soldados. E a segunda razão que Pedro estava tranquilo, ele confiava na promessa de Deus. Jesus, antes de subir para o céu, havia prometido a Pedro que ele não morreria jovem, ele morreria de velho, ele morreria na velhice.
Veja João 21:18. Jesus disse para Pedro: quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, Jesus prometeu que ele iria viver para ser velho. Amém, irmãos? Pedro sabia que naquela manhã não poderia ser o dia da sua morte, pois ele ainda não era velho. Ele confiava na promessa de Deus, na promessa de Jesus. Por isso ele podia dormir tranquilo. A igreja de Jerusalém cresceu porque tinha um povo dedicado à oração. Eles não tinham novela para assistir, eles não tinham futebol no domingo à tarde, eles dedicavam o seu tempo para orar. Em 1988, eu conheci uma igreja, irmãos, diferenciada. Eu fui para os Estados Unidos e frequentei aquela igreja por um tempo. E o pastor já era um homem de idade, bastante idade. Mesmo assim, a sua igreja era uma igreja feliz. Era uma igreja que dizia améns na hora certa, mas com alegria. Era uma igreja bastante entusiasmada. E eu fiquei imaginando, por que será que esta igreja é tão feliz assim? E eu cheguei mais cedo, antes de um culto, e descobri que havia um quarto de oração para os homens, havia um quarto de oração para as mulheres. E as pessoas voluntariamente chegavam 20, 30 minutos mais cedo, antes dos cultos, e passavam por aqueles quartos. Se ajoelhavam e oravam antes de cada culto. Então não era de se estranhar que durante o culto havia alegria e singeleza de coração. Eles estavam cheios da presença de Deus. Os melhores cultos que a nossa própria igreja já teve foram cultos banhados pela oração dos irmãos. Parece que nós entramos no culto com o rosto resplandecente. Amém, irmãos? Portanto, se a nossa igreja deseja crescer, o segredo é a nossa vida de oração. Quantos acreditam nisso? Este é o maior segredo. Mas o segundo segredo, era uma igreja de constante amor. Veja o versículo 32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os homens estão cheios de amor próprio, mas não de amor altruísta, não de amor pelo próximo. Até Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, mas não foi o caso desta primeira igreja. A igreja de Jerusalém demonstrou o verdadeiro tipo de amor, aquele que se sacrifica pela pessoa amada, aquele que prefere doar do que receber. A nossa igreja não oferece diversão, como muitas igrejas oferecem. A nossa igreja não oferece curandeiros, como muitas igrejas oferecem, nem profetas para revelar o futuro, como muitas igrejas oferecem, mas nós temos algo de especial que podemos oferecer, o amor verdadeiro. Jesus disse, nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por isso o amor é a maior marca do verdadeiro cristianismo. Então que as pessoas possam dizer futuramente desta igreja, o Templo Batista Maranata, não tem diversão, não tem bateria, não tem guitarra elétrica, não tem coreografias, mas tem amor. Porque esta é a verdadeira marca de uma verdadeira igreja. E este amor há de produzir o quê? Generosidade. Veja mais uma vez o verso 32. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Isso é generosidade, gente. Esse versículo explica o que é generosidade. Generosidade é usar o nosso tempo, talento,
dinheiro em benefício de outras pessoas, sem cobrar nada em troca. Alguém perguntou: por que você dá o dízimo? A professora da escola dominical respondeu: para que eu possa ajudar na realização da obra de Deus. Mas um aluninho respondeu também: para que Deus possa me fazer uma pessoa mais rica. Veja que os dois estão contribuindo, mas com motivos diferenciados. Você pode até contribuir, mas sem generosidade. A verdadeira generosidade é dar sem desejar receber nada em troca. Há alguns anos atrás, um irmão da nossa igreja doou R$6.000 para nos ajudar na compra de um terreno. Mas ele disse para o tesoureiro: não diga para ninguém que eu doei esta quantia. Até hoje eu não sei, então, quem fez a doação. Isso é verdadeira generosidade? É quando você contribui para abençoar a obra de Deus e não para ser visto ou reconhecido. Precisamos de mais amor e generosidade. E além de generosidade, amor também é harmonia. Veja o verso 32. E era um, o coração e a alma da multidão dos que criam. Você sabe que quando o diabo, ele não consegue desviar a igreja da doutrina, ele não consegue infiltrar o mundanismo na igreja, ele então causa divisão na igreja. Ele causa contendas, ele causa briga entre as pessoas. Na própria igreja de Jerusalém, o diabo usou algumas viúvas revoltadas para criticar os apóstolos. Mas o tiro saiu pela culatra, porque os apóstolos escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo para resolver aquele problema, e foi assim que nasceram os diáconos. Na igreja de Filipos, também havia 2 mulheres que estavam causando divisão dentro da igreja. Mas Paulo interveio e corrigiu o problema que havia entre elas. Paulo disse: rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Dentro da igreja, não é o que você sente, não é o que o pastor Rômulo sente, é o que Jesus Cristo sente. Amém, irmãos? E nós vamos sentir o que ele sente. E sempre haverá harmonia em nosso meio. Mas o diabo, ele quer ver a igreja pegando fogo, pessoas falando mal de pessoas, irmãos se revoltando contra irmãos. Certa vez, uma irmã perguntou: pastor, por que será que as pessoas me procuram para falar mal de outras pessoas, para criticar outras pessoas dentro da igreja? O que eu faço para que as pessoas me procurem para essas coisas? Com muito respeito, com muito jeitinho, eu expliquei para ela. Eu fiz a seguinte pergunta: minha irmã, por que as moscas, os mosquitos, sempre se assentam em lugares sujos? Você não vê moscas se assentando em lugares limpos. Ela disse: porque são moscas, é a natureza das moscas, sempre se assentarem em lugares sujos. E eu disse para ela: e assim também, as pessoas sempre vão procurar outras pessoas de mesma espécie, da mesma estirpe. Se você não tolera críticas, não tolera más conversações, essas pessoas também não irão lhe procurar. Amém, irmãos? Porque você vai demonstrar que é diferente delas. Mas o diabo, ele vai sempre tentar causar divisão através de críticas. Não é uma honra ser procurado pelos críticos. Na verdade, é um sinal vermelho, porque as pessoas críticas procuram pessoas da mesma espécie. Um irmão que já há muitos anos não frequentava a nossa igreja, por motivos pessoais, me disse: pastor Rômulo, quando alguém fala mal do TBM, eu não permito, eu não admito que ninguém fale mal da igreja, que abençoou minha vida e a vida de minha família. Graças a Deus, esse irmão voltou. Amém, irmãos?
Essa é a atitude de alguém que estava fora da igreja, mas que deveria ser a atitude, principalmente, dos que estão dentro de uma igreja. Satanás sabe, que não vai mudar as nossas doutrinas, ele sabe que não vai infiltrar o mundanismo entre nós, mas ele sabe que pode usar pessoas para criticar e derrotar o ministério. Por isso a palavra de Deus diz, em Provérbios 6, 16 e 19, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. Deus é capaz de odiar com ódio santo. E a 7ª, ele abomina. A testemunha falsa que profere mentiras, mas veja o que ele abomina. E o que semeia contenda entre irmãos. Por que Deus abomina o que semeia contenda entre irmãos? Porque nada destrói mais uma obra, nada destrói mais o ministério do que contendas entre irmãos. Nós somos o único exército que atiramos no nosso próprio soldado. E isso destrói o ministério. Portanto, o segredo do crescimento da igreja é o nosso constante amor verdadeiro, que não critica e que não busca culpados e não semeia contendas entre irmãos. Então veja, a primeira igreja de Jerusalém orava, os irmãos oravam juntos, e eles se amavam, apesar da diferença que havia entre eles. E agora o terceiro e último segredo para o crescimento de uma igreja. Era uma igreja de constante evangelismo. Verso 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Enquanto a igreja orava e amava, os apóstolos ganhavam almas e mais almas e mais almas. Uma igreja assim, não precisa de rádio nem de televisão, não precisa de propaganda, porque ela irá crescer através de evangelismo. Um homem me disse que ele foi parar em uma igreja onde o pastor queria batizá-lo e queria ordená-lo ao pastorado no primeiro mês. Ele disse: pastor Rômulo, eu tinha acabado de aceitar a Cristo, ainda estava fumando e ainda era amaziado, não havia me casado, e o pastor da igreja já queria me ordenar para o ministério. Isso é desespero, não é verdade? Isso é desespero. Porque, irmãos, nós não queremos crescer forçando pessoas, mas nós queremos crescer ajudando pessoas. Pense bem, o que é melhor, uma igreja de 100 convertidos ou uma igreja de 1000 convencidos? 100 convertidos, amém? Qualidade é mais importante que quantidade. E como devemos evangelizar? Primeiro, falando de Jesus. Era a pregação dos apóstolos, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Este era o assunto deles. Quem Jesus Cristo é, o que Jesus Cristo fez, o que Jesus Cristo fará. Este é o assunto da igreja. Alguns anos atrás, um casal de incrédulos me procurou porque o casamento deles estava em ruínas. Eles iriam se divorciar, mas me procuraram como última esperança. Renato e Júlia. Marquei um horário com eles no escritório da igreja, eles vieram. Eu ouvi aquele casal por 1 hora. O marido contando todos os problemas que tinha com a esposa contando todos os problemas que tinha com o marido. Quando eles acabaram, desabafaram, era minha vez de falar. Eu não falei nada sobre o casamento deles, apenas abri a Bíblia e mostrei como eles podiam ser salvos. O meu primeiro assunto com eles foi sobre salvação. Ali, naquele momento, os dois se arrependeram dos seus pecados, confessaram Jesus Cristo e foram salvos. Amém, irmãos?
Aí nos próximos encontros, nós falamos sobre o casamento. Nós mostramos na Bíblia como restaurar um casamento. Em menos de um ano, o Renato, apesar de ser muito jovem, estava passeando em Brasília, teve um ataque cardíaco e morreu. Em menos de um ano. Imagine então se eu nunca tivesse falado de Cristo. Se eu tivesse falado só de casamento, nunca teria sido salvo, nunca teria nascido de novo. Por isso, irmãos, o assunto principal da igreja é Jesus Cristo. A igreja existe para pregar o evangelho, para falar de Jesus. E segundo, nós evangelizamos, demonstrando a graça de Deus. Diz o verso 33, e em todos eles havia abundante graça. Há muitas formas de atrair pessoas para a igreja, algumas legítimas, outras ilegítimas. Fiquei sabendo, por exemplo, de uma igreja que contratou um elefante de circo por 2 horas. Levou o elefante para o pátio da igreja e naquele culto conseguiu mais de 1.000 pessoas. Um elefante atraiu mais de 1.000 pessoas. Mas como nós devemos fazer para atrair pessoas? O versículo diz, abundante o quê? Graça. Pessoas precisam ver a graça de Deus abundantemente em nossas vidas. Veja os versos 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Quando você entra numa igreja, onde o povo ora, onde o povo se ama, e o povo fala de Cristo, seja sincero, você não se sente no lugar certo? Você não se sente no meio das pessoas certas? Como toda igreja, depois de alguns anos, 5, 10, 15 anos que sejam, a igreja sempre vai perder algumas pessoas. Algumas entram, algumas saem. Isso faz parte da história de todas as igrejas. Eu até comparo a igreja, eu não, Paulo, ao corpo físico, ao corpo humano. O nosso corpo ele é composto de células. Células morrem e se regeneram, não é verdade? A igreja é um organismo vivo. Algumas células morrem, outras são regeneradas. Mas sabe, uma oração que eu já faço há 21 anos, para com todas as igrejas. Alguns não gostam dessa oração, mas ela é bíblica. Eu oro, Senhor, dá-nos as pessoas que o Senhor tem para nos dar, e não nos dê as pessoas que o Senhor não tem para nos dar. Esta é uma oração bíblica. Agora, resta saber se você acredita nela. E se você faz parte dela. O segredo para o nosso crescimento é muito simples, mas poucas pessoas querem pagar o preço. Uma igreja de constante oração, uma igreja de constante evangelismo e uma igreja de constante amor. O crente que para de evangelizar, para de crescer. Em breve ele perderá todo o interesse pelo reino de Deus. Pode ter certeza que toda pessoa que sai de uma igreja por questões pessoais é porque antes deixou de evangelizar, deixou de falar de Cristo, deixou de orar, deixou de amar. Mas quando nós oramos, quando nós amamos e quando nós evangelizamos, nada nos tira do caminho de Deus. É isso que temos para oferecer ao novo templo Batista Maranata. Uma igreja de constante oração, de constante amor e de constante evangelismo. Simples, mas difícil, porque vai exigir muito de nós.
Vamos fechar os olhos e vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, Sua palavra não nos deixa órfãos. Ela nos mostra o caminho que devemos seguir para agradar a Deus e cumprir com todos os seus propósitos. Pai, eu peço que este número de pessoas aqui nesta manhã e aqueles que Deus também há de trazer à noite, que cada um de nós possa entender esta verdade, que nós só vamos crescer numérica e espiritualmente através de muita oração, crendo e recebendo. Que nós só vamos crescer através de um amor genuíno, um amor que tem interesse pelas pessoas, interesse pelo bem-estar das pessoas, pela vitória de outras pessoas. Um amor, ó Pai, sem interesse próprio. E nós só vamos crescer através de evangelismo, falando de Cristo, convidando, tentando ser uma luz e uma influência na vida de outras pessoas. É assim, meu Pai, que nós entendemos a Bíblia e assim que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Por isso eu peço, ó Pai, que o Senhor tenha tocado a vida e o coração de cada pessoa aqui presente. No nome de Jesus, amém.